Olha só, vamos direto ao ponto. A gente está falando aqui de uma discussão bem intensa que gira em torno de só duas palavrinhas. Mas que palavrinhas, hein? É um diálogo que começa com uma promessa incrível e termina com gente pegando pedra para atacar. O que aconteceu no meio do caminho? O que foi dito que causou essa reviravolta toda? É isso que a gente vai desvendar agora. Então, imagina a cena. Jesus está lá, no meio de uma conversa, e solta essa. Olha, de verdade, quem seguir o que eu digo nunca, mas nunca mesmo vai morrer. Pensa só no impacto disso na hora. Falar que alguém pode simplesmente não ver a morte, para quem estava ouvindo, isso soava como um absurdo completo, uma coisa de outro mundo. E a resposta, claro, não demora nada para chegar. E vem com tudo. O pessoal não só discorda, não, eles vão direto na jugular, acusando: agora a gente tem certeza que você tem um demônio. A lógica deles era bem direta, né? Peraí, nosso grande pai Abraão morreu. Os profetas todos morreram. E aí você vem dizer que quem te ouvir não vai morrer? Como assim? E aqui a gente vê o coração do conflito, né? De um lado, essa promessa de vida eterna. Do outro, a realidade dura e fria que todo mundo conhece. Todo ser humano morre. Até as figuras mais importantes da fé deles, como Abraão e os profetas. É justamente o choque entre essas duas ideias que joga lenha na fogueira para tudo que vem depois. Aí, a pergunta vem na lata, sem rodeios. É um verdadeiro desafio. Você, por acaso, é maior que o nosso pai Abraão, que já morreu? O que eles estão querendo saber é quem você pensa que é para falar uma coisa dessas. É como se dissessem, você está se achando mais importante que o próprio Abraão? E se a coisa já estava tensa, a resposta de Jesus joga mais gasolina no fogo. Ele não só se coloca no mesmo patamar de Abraão, ele vai além. Ele diz que o próprio Abraão ficou super feliz porque viu, de alguma forma, o dia dele chegar. Pensa nisso. Ele está afirmando uma conexão pessoal e até uma certa superioridade em relação à figura mais sagrada da história deles. Aí o pessoal que está ouvindo apela para o básico para matemática. E com uma boa dose de deboche, né? Você não tem nem 50 anos e está dizendo que viu Abraão? Para eles era loucura pura. Como é que um cara ali, de carne e osso, com menos de 50 anos, poderia ter visto alguém que viveu séculos e séculos antes? Na cabeça deles, a conta simplesmente não fechava. E é aqui que a conversa chega no seu ponto máximo. Presta muita atenção no que ele diz agora, porque as palavras são escolhidas a dedo. Ele não fala, antes de Abraão eu já existia ou eu era. Não. Ele usa uma expressão muito, mas muito específica e poderosa. Eu sou. E essas duas palavrinhas, nossa, elas mudam completamente o rumo da prosa. E a reação a esse eu sou é instantânea e violenta. Acabou a conversa, acabou o debate, acabaram as perguntas. A galera simplesmente se abaixa, pega pedras e parte para cima dele. A intenção era clara, acabar com a vida dele ali, naquele exato momento. Então, a gente precisa parar e pensar, por quê? Por que essa reação toda? O que tem de tão especial nessas duas palavras, eu sou? O que foi que eles ouviram nessa frase que transformou uma discussão quente numa tentativa de linchamento a céu aberto? E a chave está toda aqui. Eu sou não era um jeito qualquer de falar eu existo. Para aquelas pessoas, para qualquer judeu daquela época, essa frase tinha um endereço certo. Era um gatilho. Era exatamente como Deus se apresentou a Moisés, lá no Antigo Testamento, no episódio da sarça ardente. Então, quando Jesus diz eu sou, ele não está só falando que é antigo, ele está usando o nome sagrado de Deus para si mesmo. E para os ouvintes, isso era o ápice da blasfêmia. Era o pior crime religioso que alguém poderia cometer. E no final das contas, a gente fica com esses dois lados que não se encaixam. De um lado, o que seria a declaração da verdadeira identidade de Jesus. Do outro, o que a audiência viu como o maior dos pecados, um crime que merecia a morte na hora. E essa tensão, essa pergunta, continua ecoando até hoje, né? O que de fato aconteceu ali? Foi um momento de revelação divina ou foi a maior das transgressões?